Vamos para a realidade sobre as taxas de juros dos contratos de financiamento de veículos, carros, motos e etc. Vamos ver se realmente elas estão abusivas? Você vai ver a forma mais simples e prática de descobrir isso. Porque a taxa de juros é, sem dúvida, a situação que mais aumenta os valores pagos das parcelas em relação aos financiamentos de veículos, né? Existem outras abusividades que aí requer uma análise mais aprofundada, né, do contrato como um todo, mas tipo assim, se a taxa de juros estiver abusiva, provavelmente vai ter mais outras abusividades e aí já vale a pena você entrar com ação revisional do seu veículo. Tudo bem? Mas antes disso, o que é que a gente tem que saber? Nós vamos conhecer quem são os mocinhos e os vilões dos financiamentos de veículos. Vamos ver quais são os bancos que cobram as menores taxas e os bancos que cobram as maiores taxas. E para isso, a gente vai no site do Banco Central, que tem toda essa informação. Se eu vier aqui no Google e pesquisar aqui por Banco Central, nesse primeiro link aqui, ó, bcb.gov.br. Esse é o site do Banco Central. Perfeito? Então aqui eu venho em estatísticas, aí ele me abre essa aba aqui e a primeira logo é aqui, ó, taxa de juros. Eu clico em taxa de juros e aqui tem várias modalidades de taxa de juros. Essas taxas aqui são as taxas que os bancos todo mês fornecem para o Banco Central. Eles dizem, ó, esse mês eu apliquei a média de tal taxa. Entendeu? É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, quando estamos falando de aquisição de veículos, de financiamento de veículos, está aqui, ó, é o segundo item. Aquisição de veículos para pessoa física, tá? Clicando aqui, ele me traz a lista, como eu falei, dos mocinhos e dos bandidos. Veja que isso é uma lista em ordem crescente, das taxas mais baixas para as taxas mais altas. Então aqui, ó, como um campeão de mocinho, vamos dizer assim, de taxa menor, é o Banco Mercedes-Benz, com a taxa de 0,93% ao mês. Aí depois vem o Banco da Amazônia, CNH, BMW Financeiro. Você perceba que os bancos que cobram menos taxas, as taxas menores, geralmente são os bancos das próprias montadoras de veículos, tá vendo? Mercedes-Benz, Hyundai, Volvo, tá vendo? Ó? GM, são os que cobram as menores taxas, tá? Na sequência nós temos a primeira lista aqui, vai só aumentando para 1,75, Itaú 2,02, Bradesco 2,05, aí vamos para a segunda parte da lista, que aqui agora começam a aparecer os vilões. E já para a gente saber quem são os vilões de verdade, vamos para o final da lista. Temos aqui, ó, enquanto lá o Banco Mercedes-Benz estava cobrando 0,93 ao mês, você vê que a Omni Financeira cobra 3,38. Aí você tem essa Finamax, Simpala, 13,21, Daicoval, 3,14, Banco Pan, 3,13. Tá vendo? Ao mês. Veja a discrepância, a diferença. E é com base nessas informações aqui que o Banco Central cria a média, que a gente vai ver sobre isso a partir de agora. Ele pega todas essas taxas aqui que os bancos enviaram e faz uma média e diz, ó, a média de mercado é essa daqui. E é essa média que a Justiça atualmente utiliza para se basear e saber e dizer, na verdade, se uma taxa está abusiva ou não. Então, sabendo isso aqui, ó, se você pegar um contrato de financiamento desses bancos que estão aqui no final da lista, com certeza essas taxas vão estar, com certeza não, mas quase certeza que essas taxas vão estar abusivas. E como é que a gente vê isso de uma forma prática? A DB Cálculos aqui tem uma calculadora simples, uma calculadora só para analisar a taxa de juros. A gente vem aqui em dbcalculos.com, eu vou abrir aqui uma guia, dbcalculos.com, certo? E aqui no nosso site você não precisa nem fazer login, nem fazer cadastro, nem nada. Tá vendo aqui em cima, calculadoras? Nós temos 3 calculadoras rápidas para justamente verificar isso para você. Eu tenho aqui a de financiamento de veículos, a de empréstimo pessoal, empréstimos pessoais, né? E de empréstimos consignados para aposentados do INSS. Então vamos lá. Eu venho aqui e clico em calcular. Ele só me pede esses 2 dados: a data do contrato e a taxa que foi contratada. Eu tenho aqui um contrato, inclusive, tá vendo? Ó, o cidadão Banco Pan, que é exatamente
está figurado aqui na lista dos bancos, tá vendo aqui, ó? Tá lá no finalzinho, 3,13, a média para esse mês agora. Mas veja nesse contrato quanto foi que ele cobrou, ó, 4,11% ao mês. Então vamos só conferir se essa taxa está abusiva ou não. O DB Calcos pede a data do contrato e essa taxa. A taxa é 4,11, a data do contrato está aqui, ó, 24 de julho de 2024. Então eu venho aqui, 24 de julho de 2024. Qual é a taxa que estava lá? 4,11. Perfeito? Vou calcular. O que é que a calculadora me diz aqui, ó? A taxa de juros efetiva do contrato foi de 4,11. Já a taxa de referência foi de 1,91. A taxa média do Banco Central desse código aqui, ó, 25.471, que é o código da tabela da taxa média do financiamento de veículos, e a gente vai ver isso aqui agora, tá? Mas antes, veja, que eles, em relação à taxa de juros, o sistema apurou que a taxa do contrato está 115,18% maior do que a taxa média do Banco Central. E aqui o sistema traz uma jurisprudência do STJ, que é uma decisão do STJ, em que a maioria dos tribunais seguem, tá? A grande maioria, porque tem que seguir o que o STJ determina, certo? Na esmagadora maioria dos casos, e ele diz o seguinte, ó, que são consideradas abusivas taxas superiores a 1,5 vezes. 1,5 vezes quer dizer 50% maior. Então, se uma taxa do banco está 50% maior do que a taxa média do Banco Central, essa taxa é considerada abusiva, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, tá? O STJ. Existiu agora um recurso especial que o STJ aceitou e ele vai julgar, porque os bancos estão contestando isso aqui, tá? Os bancos, que têm um lobby muito forte, eles estão contestando, não pode servir de média, enfim. Aí o STJ diz, tá bom, então nós vamos analisar. Inclusive, a gente tem que ficar aguardando essa decisão do STJ para ver como vai ser esse novo posicionamento. Se ele mantém essa jurisprudência que já existe, ou seja, de 1,5 vezes, né? Se tiver 50% é considerada abusiva, ou se vai ter alguma modificação. Vamos aguardar para ver, espero que seja benéfica para nós, né? Porque banco é muito forte. Mas, enfim, essa é a jurisprudência. Então, aqui, ó, se a taxa tiver 50%, e o sistema fala aqui, ó, se estiver 50% maior do que a taxa média, é considerada abusiva. Então, nesse caso aqui, nós temos uma taxa de juros abusiva, e você viu que acompanha lá a taxa dos vilões, e o Banco Central faz a lista lá de quem cobra as maiores taxas de juros. Aí você está se perguntando, mas de onde puxou esse 1,91? De onde é essa taxa média? Veja, tá vendo que essa tabela aqui, ó, tem esse código 25.471? Então, se eu vier aqui no Banco Central, se eu voltar aqui no Banco Central, certo? Agora venho em estatísticas e aqui, ó, séries temporais. Aí ele me traz para essas séries aqui, deixa eu consultar uma nova série, localizar mais séries. Como eu peguei aquele código lá, 25.471, que é da tabela de taxa média para financiamento de veículos, eu vou pesquisar ele aqui, ó. 25.471, pesquiso, tá vendo? Ele tá aqui, ó, taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres, pessoas físicas, aquisição de veículos. Então essa aqui é a apuração da média daquelas taxas que a gente viu. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar, vou pedir para consultar as séries e ele me traz aqui, eu vou visualizar esse gráfico dessas séries. Deixa eu colocar uma data anterior, porque senão ele não vai pegar o mês que a gente quer, que é de julho, certo? Então vou aqui, ó, visualizar valores. Pronto, ele já me trouxe aqui, tá vendo? Ó? A taxa média de maio foi 2024, de junho de 2024 foi 1,91, a de junho 1,91, a de julho também 1,91, que é exatamente a taxa que o sistema foi buscar automaticamente para fazer a comparação. Entendeu? Então essa é a calculadora rápida, prática, para você saber se a taxa de juros do seu contrato de veículos está abusiva. Tá bom? Então é isso. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe, se inscreve no canal, ative o sininho, todas essas coisas você sabe, a gente repete toda vez. Para ajudar o nosso canal, para crescer e trazer essa informação, levar, na verdade, essa informação para mais pessoas. No próximo vídeo, eu vou pegar esse mesmo contrato e vou fazer um cálculo numa calculadora que a gente criou para que você faça seu próprio cálculo. Porque a gente tem aqui a modalidade de a gente elaborar, a gente vai fazer uma análise do seu contrato, a gente elabora, mas nós vamos cobrar os nossos honorários para fazer esse trabalho, certo?
Mas você mesmo, eu vou mostrar como é simples, você mesmo pode fazer esse cálculo de um contrato seu que estiver abusivo para você dar entrada na justiça, seja através de um advogado, seja através da Defensoria Pública, seja através do Juizado Especial, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer um cálculo desse. Eu deixo aqui um grande abraço e até lá.